Olá, eu sou Felipe Barcelos, tenho 52 anos, sou diretor de cena, roteirista, jornalista e professor de audiovisual. Eu estou na vida liberal desde 1989, tinha lá meus 19 anos, quando tive a minha primeira relação, meu primeiro relacionamento que me conduziu para a possibilidade de sexo com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Uma namorada que era casada com uma moça e me acolheram dentro dessa relação. Então, dos 19 anos para cá, muita água passou sob a ponte. Inclusive, durante muitos anos, eu fui coordenador de programação do canal Sexy Hot, onde eu pude lançar um canal adulto gay, onde eu pude mostrar outras práticas sexuais que não eram muito comuns numa empresa que pertence ao Grupo Globo. Então eu tenho muito orgulho dessa trajetória ligando as minhas preferências, a minha sexualidade, as minhas manifestações de sexualidade e o meu trabalho também. Hoje eu não trabalho mais com conteúdo adulto, mas continuo conversando, dialogando, realizando lives, palestras, para esclarecer um pouco dessas relações um pouco mais extremas. Nós começamos a chamar de BDSM. Hoje a gente coloca um monte de coisas dentro dessa história do BDSM. É muito comum você ver não só na pornografia, ou nos canais de sexo, ou mesmo no Sexlog, no Isos, mas também na mídia mainstream. 50 Tons de Cinza é um bom exemplo de como, ou um mau exemplo, né? De como as relações sadomasoquistas e de dominação e submissão são mostradas no cinema, no entretenimento. Agora, recentemente, está no ar uma novela chamada Verdades Secretas 2, onde há uma abordagem de um dos personagens a essa componente da relação de dominação. Olho essa cena com muitas ressalvas. A gente está brincando com uma coisa muito séria, né? Uma audiência ampla, uma audiência com pessoas às vezes que não são maduras o suficiente para lidarem com esse tipo de conteúdo. Não no sentido das imagens, do sexo em si, mas quando a gente está tratando de lidar com o corpo do outro, atado, amarrado, usar as cordas com sabedoria, conhecer a anatomia do corpo do outro, os pontos de pressão que não podem ser amarrados, os vasos sanguíneos, as articulações, os nervos, toda uma série de questões anatômicas que nós temos que respeitar na hora de fazer um processo de amarração. Seja baseado no Kimbaku, a amarração japonesa que nasceu da arte da guerra, de prender seus inimigos, ou seja, não é uma questão estética. Os nós eram bonitos porque era a habilidade daquele guerreiro em amarrar que fazia com que eles ficassem bonitos. Mas o objetivo era atar o inimigo de forma que ele não pudesse se soltar e se sentisse humilhado. Naturalmente, isso passou para a vida civil, vamos colocar dessa maneira, como técnicas de submissão, de subjugar o outro, uma forte componente erótica. Mas também existe o bondage, que é a amarração ocidental, que muitas vezes não tem essa preocupação estética, por uma questão cultural, mas tem o mesmo objetivo, manter o outro sob controle, dominado, sem a menor possibilidade de escapar. Então, quando a gente vê transportado para o universo do entretenimento esse tipo de situação que nós praticamos há muito tempo, estudamos, entendemos, já passamos por toda a sorte de erros e acertos até chegarmos a um nível de entendimento e tranquilidade para atar outra pessoa e fazer todo tipo de prática sexual com ela, quando ela está atada, né? É bem diferente de um garoto ou uma garota assistindo um conteúdo desse pela internet ou na TV e querendo reproduzir com qualquer corda, amarrando de qualquer maneira, sem a menor preocupação em estudar, em aprender e entender como você constrói uma cena de shibari ou kimbaku. Não vou entrar no mérito desses termos, porque shibari é qualquer tipo de amarração. Se eu amarrei o meu sapato, eu estou praticando shibari. O kimbaku, ele tem essa componente erótica como seu cerne, como seu elemento principal. Então, a gente vê cada vez mais pessoas se envolvendo com kimbaku, com shibari, com amarrações, mas sem tentar entender qual é o canal que ela se identifica mais.
se ela está mais ligada à amarração ocidental, se está mais ligada de fato ao quimbaco e se aquele componente para ela tem importância estética ou tem importância realmente de submissão, de controle, de domínio corporal do outro e o que isso proporciona. As possibilidades de interação sexual que estar lidando com o corpo do outro atado proporciona. Então, passado essa ressalva da abordagem da mídia tradicional, eu fico um pouco mais tranquilo para falar sobre a importância da maturidade nessas práticas que nós chamamos de BDSM. Quem já viu minhas lives no canal do Isos, no Instagram, ou mesmo leu a minha entrevista no blog do Isos, sabe que a minha abordagem em relação ao BDSM ela é um pouco diferenciada. Não necessariamente nós precisamos de ter todos os apetrechos, as roupas de couro, os elementos fetichistas para estar numa relação com características de dominação e controle. A índole dos participantes, o desejo dos participantes de se manifestar dessa forma é muito mais importante do que os acessórios. Eu posso ter uma longa sessão de dominação com uma mulher ou com um casal e não usar nada além das minhas mãos e da minha voz para estabelecer essa relação de controle, essa relação de troca, essa relação de confiança e cumplicidade. Eu posso bater? Eu posso bater. Eu posso realizar o spanking? Posso realizar o spanking. Minha mão vai doer, mas a sensação vai ser ótima na pele de quem vai estar recebendo as porradas. Eu posso usar palavras duras e fortes? Se for da índole daquele casal ou daquela mulher ser humilhada, ser degradada e subjugada, não há problema algum. É necessário estabelecer uma safe word? Não é necessário estabelecer uma safe word, porque se eu construir uma relação de confiança e cumplicidade com o outro, eu sei o quanto aquela pessoa aguenta e que tipo de práticas ela está disposta a ser submetida. Práticas essas que muitas vezes são extremamente prazerosas, extremamente violentas, fortes, mas que não necessariamente requerem o uso de uma safe word para que sejam interrompidas. A maturidade do que a gente chama de dom, eu não gosto da expressão, mas fica mais fácil para todo mundo entender, do top em relação ao bottom, que é a pessoa que está na situação submissa, a maturidade de quem está estabelecendo os limites e o controle da sessão é importantíssima. E aí entra um ponto delicado. Na cena liberal, nós nos acostumamos recentemente a lidar com corpos jovens. Os corpos jovens são os mais admirados, o corpo padrão é o corpo desejado, é uma construção social e aqui no Brasil ela é muito mais exacerbada. Nos clubes eróticos, nos clubes adultos que eu frequentei na Europa, todos os corpos eram possíveis e respeitáveis. Tive sessões ótimas com mulheres, com casais jovens, extremamente jovens, com casais mais maduros, casais com uma idade avançada e que estavam completamente confortáveis com os seus corpos, o que imediatamente me fez ficar confortável com o meu corpo também. Até porque eram clubes nos quais você, ao entrar, imediatamente você é obrigado a deixar seus trajes no vestiário e usar no máximo um roupão, sendo que o dress code ou o undress code leva quase todas as pessoas a ficarem completamente nuas. Vejam bem, um clube na Holanda, Paradise Club, talvez o melhor clube de swing do mundo, as pessoas dentro do clube completamente nuas, do lado de fora menos 1 grau, as instalações adequadas para que as pessoas pudessem exercer essa liberdade de estar expondo seu corpo sem preocupação do julgamento, do olhar alheio. Quando nós amadurecemos, meu corpo não foi sempre grande desse tamanho. Eu já fui um rapaz magrinho quando estava no início da minha trajetória na vida erótica. Mas a gente vai amadurecendo, os corpos mudam, a vida nos leva a diversas situações, mas a gente não precisa abandonar o nosso desejo, a gente não precisa abandonar as nossas práticas e as interações possíveis com os outros corpos. E aí começa a surgir um estranhamento. Diferente do que eu comentei agora sobre os clubes da Europa, os clubes aqui no Brasil, ainda mais depois dessa fase que adotaram das baladas liberais, estar vestido de uma determinada maneira talvez seja mais importante do que as práticas que vão acontecer. Ter um determinado tipo de corpo, e a gente vê isso nos anúncios
no Sexlog, por exemplo, as pessoas pedem padrões específicos para as suas interações, nenhum problema. A questão é quando você está num ambiente coletivo e é julgado pelo teu corpo ou pela tua idade. Inúmeras vezes eu cheguei em clubes com meninas, garotas mais jovens do que eu, submissas. E a primeiro olhar, a interpretação que se dá a esse tipo de casal é: ou ele está contratando uma garota de programa, ou ele é um sugar daddy. Bom, eu nem contratei uma garota de programa, nem sou um sugar daddy. Todas as minhas relações são consensuais e emocionalmente estabelecidas para que haja um entendimento que não há troca financeira, né? São, antes de tudo, amigas, pessoas com quem eu tenho uma relação de respeito e confiança. E ao levar uma guria ou uma mulher nessas condições para um clube, até haver o entendimento de que aquele casal de fato tem uma relação, e normalmente as pessoas identificam isso no beijo. Se os casais não se beijam no ambiente de um clube liberal, pode ser um casal armado. É muita bobagem, são muitos detalhes que as pessoas levam em consideração ao invés de se preocuparem com o prazer em si. Mesma coisa quando são mulheres mais velhas com rapazes mais jovens. Há uma rejeição inicial a esse tipo de arranjo num clube adulto, o que leva a uma situação que era para ser extremamente prazerosa a se tornar uma relação de desconforto. A gente precisa mudar um pouco esse paradigma, abrir a mente, entender que a maturidade num clube adulto, num clube liberal, numa festa liberal, privada também, a maturidade presente ali significa que a nossa sexualidade é longeva, que a nossa sexualidade ela não termina quando o corpo começa a se modificar e os cabelos brancos começam a surgir. Nós temos uma bagagem, um repertório capaz de provocar gozo em todos os corpos e de todas as faixas etárias. Não há exatamente um problema em estar com uma pessoa mais jovem ou estar com uma pessoa de uma faixa etária mais alta, desde que você se dê o direito de experimentar, que você não ceda ao etarismo, que você possa entender que um dia o teu corpo vai chegar naquela faixa etária e você vai gozar naquela faixa etária, com as possibilidades, com as limitações, com a vontade de obter novas experiências dentro daquele novo momento de vida que você está vivenciando. Nesse caso, há um desconforto também das pessoas com as práticas de age play. Dentro do BDSM é muito comum nós criarmos essas cenas. Existem milhões de variações. O age play é quando você lida com uma pessoa que já é naturalmente mais jovem, mas ela se coloca no papel de regressão, como se fosse uma menininha, por exemplo, ou um menininho, no caso de uma mulher fazendo a sessão de dominação, ou mesmo uma outra menina, uma outra mulher sendo subjugada por uma dona, né, dentro desse padrão, dentro dessa divisão do BDSM. As pessoas se sentem desconfortáveis, às vezes, observando uma cena dessa natureza fora de um clube dedicado ao BDSM. Existe um tabu com essas possibilidades diferentes dentro do BDSM, principalmente para quem não é iniciado. Então, eu deixo uma dica. Se você estiver num clube, ou num clube de swing, ou numa festa, e estiver acontecendo na sua frente uma cena de age play, relaxa, respira, não fique rindo daquilo que você não entende. Tenta entender qual é a conexão que há entre a pessoa dominadora e a pessoa submissa naquele momento. O que leva os dois a estabelecerem esse tipo de encontro emocional e possibilidades de expressão pessoal dentro do seu sexo naquela situação. Pode ser muito benéfico. Você pode aprender até mesmo com as suas próprias motivações para rejeitar aquela cena. Por que eu rejeito tanto as possibilidades que essas pessoas têm de estenderem seu espectro de manifestações sexuais? E aí entra a maturidade novamente. Quando você é maduro, você não reage a um olhar estranho com violência ou agressividade. Você compreende que aquela pessoa que está olhando, está rindo da tua cena ou da tua manifestação sexual, aquela pessoa talvez ainda não tenha um repertório pessoal
capaz de compreender esse todo, capaz de compreender que de repente a pessoa da relação pessoal, da família dela em casa, também pensa daquela maneira ou age daquela maneira sexualmente. Esse desconforto muitas vezes acontece quando uma pessoa que não é iniciada lembra do pai, ou da mãe, ou da irmã e fica: onde é que eu vou enfiar minha sexualidade agora? Que eu vi uma cena dessa natureza, gostei e não sei fazer a separação. Ora, essa separação vem das suas próprias construções pessoais que surgirão com a maturidade, não é automático. Quando eu encontro um casal através do Sexlog, por exemplo, o meu descritivo no Sexlog deixa muito claro as práticas que o comedor permite e aceita. Não há nada escondido, eu mostro o meu rosto. A minha vivência sexual ela não é clandestina. Quando eu encontro um casal ou mesmo uma mulher solteira, fica muito claro que todas aquelas práticas descritas no meu perfil podem ser parte da relação, mas não são obrigatórias necessariamente. Existe todo um cardápio de possibilidades que de repente aquela pessoa ainda não experimentou e não raramente experimentam primeiro comigo, principalmente quando se trata de casais jovens ou mulheres muito jovens. Recentemente, eu tive uma mulher, ainda estou com ela, interessantíssima, é uma menina de 20 anos, que me conheceu através do Twitter, não foi nem através dos sites de sexo, me conheceu pelo Twitter e, para encurtar uma história longa, depois de 2 meses de conversa, eu fui até Porto Alegre iniciá-la no BDSM. E ela, muito corajosa, entendeu que estaria mais segura com uma pessoa mais madura para aquelas práticas do que com um rapaz da mesma faixa etária dela, que talvez se empolgasse com as práticas e não tivesse tempo para estudar, entender, avaliar os riscos possíveis numa amarração mal sucedida ou num spanking feito no lugar errado do corpo. É muito comum você ver as pessoas se machucando porque não se deram o trabalho de entender como o corpo do outro funciona, né? Uma simples palmada mal dada na parte posterior do corpo, em lugares não adequados, por exemplo, um pouco acima da bunda, já no meio das costas, na altura dos rins, pode provocar danos bastante sérios. Então, um homem ou uma mulher mais experiente, que se deram ao trabalho de estudar, que entenderam como funcionam os acessórios, a palmatória, os chicotes, a vara e toda sorte de técnicas de amarração das algemas de couro, as próprias cordas que eu mantenho aqui tratadas com todo o cuidado para que não tenham o risco de ferir além daquilo que nós estamos propondo para aquela cena. As pessoas mais jovens, de forma geral, não tiveram tempo de mergulhar nesse repertório, de estudar, entender, de ouvir o outro, de buscar a referência. Elas quase sempre estão ali praticando aquilo que elas viram no Xvideos, que elas viram em qualquer outro suporte audiovisual com conteúdo pornográfico, mas sem o entendimento dos riscos e danos que uma prática equivocada pode causar. Vou dar um exemplo mais claro. Eu gosto muito de waxplay, brincar com cera quente, com a vela. Existem velas específicas para essa prática, que a vela derrete numa temperatura mais baixa. Ainda causa um desconforto, causa uma dorzinha quando pinga a cera no mamilo ou mesmo em cima do grelo, o que aliás eu gosto muito de fazer. O que acontece é que as pessoas às vezes na empolgação usam a primeira vela que encontram pela casa. E normalmente essa vela derrete com uma temperatura muito elevada. Ou seja, algo que era para ser uma brincadeira prazerosa, que era para ser uma diversão sexual extrema, com uma dose intensa de transgressão, acaba se tornando uma situação perigosa, porque pode gerar uma queimadura de muita seriedade na pele do outro. Por quê? Porque não sabia que existem velas diferentes para essas práticas. Bastava fazer uma pesquisa. E quando eu digo pesquisa, não é só ir no Google e pegar o primeiro resultado. Pesquisa é perguntar para pessoas mais experientes na cena o que pode e o que não pode ser feito e como deve ser feito. Isso é muito importante para que as relações sejam prazerosas, para que todo mundo se divirta, para que todo mundo goze.
e não se machuque. Então, ter uma relação mais saudável com a maturidade na cena sexual pode ser bom para todas as partes. As pessoas com idade mais avançada sentem-se confortáveis de estar num ambiente erótico. Não se sentem estranhos no ninho. Elas estão num ambiente que pode ser acolhedor para elas. E os mais jovens podem muito bem aprender um ou outro truque ou uma ou outra relação diferente daquelas com as quais eles estão acostumados. Muitas vezes é interessante você ver um casal jovem lidando com uma mulher mais velha. E a velocidade dos toques, o jeito de tocar e de olhar, todo o envolvimento que leva à construção de uma atmosfera erótica, tratado de maneira diferente, de uma relação na qual a atração erótica é só o corpo esbelto da juventude. Você cria climas. E criar esses climas não impede que uma mulher de idade mais avançada seja absolutamente fantástica em sua atividade sexual, com 1, 2, 3, 4, 5 ou mais pessoas, ou mais homens. Quem já viu uma mulher madura numa sessão de gangbang, por exemplo, sabe do que eu estou falando. De você parar naquele canto, escutar os gozos, escutar aquele corpo feminino explorando todas as possibilidades sexuais e todo o repertório de putices e piranhagens que aprendeu ao longo de uma vida inteira. A capacidade de enlouquecer homens e mulheres e pessoas de todos os espectros de manifestações de gênero, simplesmente por existir, por ser um corpo disponível para o gozo de todas as formas. Homens e mulheres assim, normalmente não gostam de ficar presos a rótulos. Por isso que quando me associam ao BDSM, eu fico rindo um pouco, porque a imagem que as pessoas fazem aí vai chegar com uma calça de couro, pegar um chicote e começar a falar aqueles clichês todos que a gente assiste. Não é a minha pegada. Eu gosto de entender o que o outro quer. Seja uma mulher solteira, seja um casal de qualquer faixa etária. Eu preciso entender o que eles querem. Qual é o prazer dessas pessoas em estar disponíveis para o controle do outro. Controle, sim. Existe essa ideia de, quem controla é o submisso. Não, o submisso não controla. O submisso ele se predispõe a entregar o seu corpo ao gozo. O bom senso e a maturidade de quem está na posição de top em relação ao bottom, que é o submisso, é que vai fazer a diferença. Se eu entendo que aquele casal ou aquela mulher não estão prontos ainda para receberem um tratamento mais extremo, seja ele verbal, de humilhação, de degradação, seja ele físico, eu vou de acordo com o tempo de cada um. Quando eu pratico uma sessão que vai terminar ou vai iniciar-se com práticas que são absolutamente extremas para muita gente, vou dar um exemplo. Se eu saio com um casal novo que eu conheci no Sexlog ou que encontrei no ISOS, como aconteceu recentemente, e as pessoas ainda não experimentaram algumas coisas que elas usam para gozar na vida privada, mas na prática nunca fizeram, eu pergunto 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, até ter certeza que aquelas pessoas realmente querem aquilo. Quando eu começar a fazer, não vai gerar um constrangimento para um ou para os dois. E o constrangimento, nesse momento, ele não tem relação com a humilhação ou com a submissão. É o constrangimento da pessoa entender que naquele momento ela não está gostando daquilo. Eu, como dominador, eu não quero que as pessoas que estão sendo subjugadas deixem de gostar do tratamento que estão recebendo. O meu tesão é fazer com que pessoas de todas as faixas etárias experimentem sensações novas. Se, por exemplo, uma determinada pessoa nunca experimentou o Golden Shower, o banho dourado, o chuveiro dourado, que nada mais é do que receber a urina do outro parceiro, eu quero que essa sensação parta dela, essa vantagem de ser subjugada e humilhada dessa forma, seja genuína, não seja só uma construção estética
ou uma mera reprodução do que viu num filme pornográfico. Vejam bem, eu sou apaixonado por pornografia, mas ela tem o seu espaço. Ela não é um catálogo de vamos repetir tudo que eu vi num filme da Liga ao Porno, por exemplo. Não precisa. Você tem o seu próprio repertório de vontades, desejos e toques que você almeja que te levem ao gozo. Naturalmente, tendo uma relação com uma pessoa mais experiente, você consegue fazer com que isso aconteça de maneira mais adequada, mais suave, ainda que a relação seja profundamente forte, intensa, nos toques, nas palavras que são ditas, nas práticas que são feitas. Se eu amarro uma pessoa que eu não conheço ainda, e essa pessoa se predispõe a entregar todas as possibilidades eróticas que o corpo dela pode proporcionar, eu não vou dar um passo atrás. Pelo contrário, eu vou avançar e vou experimentar tudo o que é possível dentro do meu repertório de putices e maldades e sacanagens desenvolvido ao longo de tantos anos de putaria. Né? Mas, por outro lado, eu vou olhar o tempo todo, eu vou ter acolhimento e entendimento o tempo todo para perceber se o outro está gozando, para perceber se o outro está gostando de ser submetido àquelas práticas. Porque é isso que compõe essa conjunção de prazeres numa relação que envolve a maturidade e que envolve o BDSM. É essa composição que muita gente chama de respeito, deixa de ser, não é um mero respeito, é simplesmente a capacidade de observar o outro e ter o entendimento de que o outro pode ou não ser adepto daquelas práticas no final das contas. Se você percebe que o outro, por alguma razão, não vai ficar confortável até o final daquela história, usa a sua experiência, usa a sua maturidade e aborta a missão. Não insiste, não precisa prosseguir se a coisa não está funcionando como você propôs ou como a pessoa gostaria que fosse. Ter isso em mente é fundamental. Sim, a hora de parar. Não é preciso uma safe word para você entender que aquela relação pode não estar indo para um rumo bacana naquele momento. Pensa nisso com carinho, se abre mais para as possibilidades que o que está sob o guarda-chuva do BDSM pode oferecer, se abra mais para as possibilidades de lidar com o sexo na maturidade. Se você for mais jovem, foder com pessoas mais velhas. Se você for uma pessoa mais madura, não ligar para o age gap, para essa separação de faixa etária, se sentir confortável com uma mulher ou com um homem 40 anos mais jovem. Por que não? 30 anos mais jovem. Respeite-se. Respeite o outro. E tire o máximo de gozo possível que você conseguir dessas relações que podem parecer tão diferentes. Corpos que podem parecer tão diferentes, mas que no final das contas estão ali para nos proporcionar prazer mútuo, independentemente da natureza da relação. Com spanking, com a mijadinha na cara, com fist fucking, com o uso dos brinquedos, amarrados ou não. Essa putice está ali para todo mundo, independentemente do rótulo. Se você abrir a tua mente que pessoas de idades diferentes e de corpos diferentes podem sim ser fonte extrema de prazer, eu tenho certeza que a tua vida vai ficar muito mais gostosa. Eu sou Felipe Barcelos, 52 anos, muitos anos na putaria e foi um prazer conversar com vocês. Forte abraço e não esqueçam de me achar no Isus, dono, ou no Sexlog, comedor com 2 M's. Tchau!